E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta, aqui é o Thiago, desenvolvedor mobile, e a gente vai dar continuidade à criação do newsfeed do Facebook. No episódio passado a gente começou a fazer a parte do Constraint Set, e nesse episódio específico a gente vai começar a colocar as animações da toolbar, né? Aquelas animações que tem no aplicativo do Facebook no momento que eu estou gravando esse vídeo. Além disso, a gente também vai colocar aqueles menus, né, superiores, aqueles menus da parte de cima, daquela top bar, e a gente vai fazer isso utilizando alguns ícones que eu já tenho aqui, e eu vou disponibilizar esses ícones para você também adicionar e fazer os seus testes no seu aplicativo. Então a gente vai passar por 3 etapas basicamente nesse projeto, né? A gente já tem a parte das publicações prontas, então realmente só falta colocar a nossa toolbar dinâmica, nossa toolbar com animações. Então vamos fazer isso nesse vídeo. A primeira coisa para a gente começar a trabalhar com o toolbar e deixar elas funcionando mesmo, a gente precisa modificar um pouco o nosso tema, né? O tema que a gente está utilizando aí no nosso código fonte. Então se a gente abrir aqui a parte do Values Style, a gente vai ter definido nesse projeto em específico que o nosso tema é o Dark, né? O Dark Action Bar. Então a gente não pode utilizar o Dark, a gente tem que usar o No Action Bar para dizer para o Android que agora o próprio Android não vai colocar mais a Action Bar, quem vai colocar essa barra vai ser a gente mesmo como desenvolvedor. Então se a gente executar novamente esse aplicativo, fazendo essa pequena alteração no nosso style, vocês vão notar que a nossa toolbar desapareceu, porque agora a gente vai começar a manipular nós mesmos essa toolbar. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é entrar no nosso Activity Main e começar a modificar um pouco esse layout que a gente tem hoje, né? Então deixa eu arrastar um pouco aqui esse layout para cá. Então tá lá. O que a gente pode estar fazendo com esse layout para melhorar aí a disposição dele? Deixa eu tirar o zoom aqui para ficar um pouco melhor. Já está no menor zoom possível, mas tudo bem. Bom, a gente tem a Recycler View, né? Então nosso conteúdo principal ele se dá na Recycler View, mas a gente não precisa necessariamente ter essa Recycler View como conteúdo principal. A gente vai ter que encapsular essa Recycler dentro de outros componentes, né? Então a gente colocou no começo dessa série de vídeos a Constraint Layout por facilitar a nossa vida nesse começo, mas agora a gente precisa modificar ela para um Relative Layout e a gente já vai entender o porquê a gente vai fazer isso, tá? Então com o Relative Layout e todas as outras definições padrões já definidas, a gente percebe que agora a toolbar, a Recycler View desapareceu, né? Porque agora a gente não está trabalhando mais com o Constraint Layout na parte do container. Então o que a gente tem que fazer agora é encapsular essa Recycler View dentro de um outro componente chamado de Coordinator Layout. Esse Coordinator Layout vai permitir que a gente atribua animações tanto na toolbar, que a gente vai colocar daqui a pouco, quanto nos componentes filhos, né, componentes que estão aí dentro também do Coordinator Layout. Então a gente vai definir aí a tag do Coordinator Layout, tá? Com o Coordinator Layout definido, a gente vai definir também a largura e a altura sempre como Match Parent, né, para a gente conseguir ter a disposição desse conteúdo na tela inteira. Então eu vou colocar aqui Match Parent nesses dois e vou abrir a tag aqui. Por enquanto eu vou deixar Recycler View para fora aqui e a gente vai começar a desenhar um pouco mais ela. Então a primeira coisa a se fazer é definir a nossa toolbar. Como a nossa toolbar do aplicativo do Facebook, ela tem bastante coisa, vou até abrir aqui. Facebook. Eu estou sem o aplicativo do Facebook. Então, como o aplicativo do Facebook tem bastante coisa na toolbar, como a barra de pesquisa, a imagem para o Messenger, a gente precisa encapsular também a nossa toolbar dentro de um outro layout conhecido como app bar layout. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o app bar layout. E se a gente quiser definir o app bar, a gente vai precisar também importar
né, as dependências do suporte do Android. Então a gente vai vir aqui, ó, na parte de design, a gente vai ter a parte do app bar, tá? Vai ter aquela setinha porque ele precisa fazer o download das dependências. A gente pode segurar, arrastar aqui, ele vai perguntar se eu quero instalar essas dependências, eu vou colocar que sim, ok, pode instalar, e ele vai começar a baixar para mim, né, essas dependências do app bar no nosso aplicativo e colocar lá nas nossas dependências do Gradle. Então, se a gente voltar aqui na parte do editor do código e esconder essa tela que a gente não precisa mais, a gente vai conseguir enxergar o app bar aqui dentro. Então, vou colocar aqui app bar layout e tá lá o app bar layout. Vou definir a largura para ele pegar o container inteiro e a altura de acordo com o seu conteúdo, que é o raw content. Então, se a gente abrir aqui o build.gradle, que vem aqui no Gradle, build.gradle, a gente consegue ver que ele adicionou uma dependência chamada Android Support Design. É aqui dentro onde fica hospedado esse componente do app bar, tá? Bom, agora definido esse componente, vamos começar a desenhar aí os conteúdos que estão dentro do app bar, que é a nossa toolbar customizada. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar a tag do toolbar, aí utilizando o suporte V7 também. Vamos colocar a largura como match parent e a altura a gente vai usar um atributo do próprio Android, tá? Que é o attr, e a gente vai definir o action bar size. Por quê? Porque ele vai colocar para a gente uma altura definida, uma altura que ele já conheça para app bar funcionar. Então, se a gente pôr uma dia aqui também, é bom colocar, caso a gente precise. Se a gente executar agora, a gente vai ter uma toolbar utilizando aí as definições padrões do Android, e a gente vai começar a adicionar mais alguns ícones dentro dessa toolbar. Então deixa ele executar a aplicação para a gente visualizar. Então tá lá o app bar, né, junto com a toolbar azul, que são as cores padrões do nosso app. Agora a gente precisa customizar essa toolbar e colocar alguns componentes que tem no aplicativo oficial. Então a primeira coisa a se fazer aqui é tirar a parte do título, né? Então se eu colocar um title aqui, qualquer title que eu quiser, e aplicar as modificações, a gente vai perceber que ele vai mostrar o título do nosso app. E para evitar que ele mostre o título e mostre um outro componente figure, a gente vai adicionar um espaço aqui no title para ele não colocar nenhum tipo de título para a gente. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente precisa pegar e colocar um relative layout, tá, com match parent e o wrap content, e aqui na lateral dele a gente também vai estar colocando alguns componentes filhos, como por exemplo o image view, tá? A gente vai colocar aí o wrap content para os dois e vamos definir um ID para ele chamado de image view câmera, que é a imagenzinha da câmera que a gente vai precisar, e depois a gente pode colocar o conteúdo da imagem utilizando o source compat. Então com source compat, app source compat, a gente vai definir aqui um drawable, que é o drawable da foto. Então vamos colocar aqui drawable e ser foto câmera. Então a gente vai ter já uma imagenzinha ali no canto. Depois a gente pode colocar uma gravidade para ele ficar no centro. Então vamos colocar um layout gravity e vamos colocar também uma margem no final de 8 dp e um centro verticalmente aí do nosso conteúdo. Então se eu colocar e executar agora, a gente vai ter já a primeira imagenzinha do canto do nosso aplicativo, tá? Que é a imagenzinha da câmera. Agora no meio a gente tem uma caixa de pesquisa, né?
que é para pesquisar qualquer coisa dentro do Facebook. Então a gente vai adicionar o Edit Text para visualizar uma caixa de input. Também vamos usar o mesmo conceito de distribuição de largura e altura. E aqui a gente vai começar a fazer alguns ajustes e algumas definições para ficar melhor essa parte do campo de texto. Então vamos colocar aqui, vamos começar com a margem, vamos pôr uma margem de 46 dp para conseguir colocar a próxima imagem. Vamos colocar um padding start também de 8 dp e um padding end aqui de 8 dp também. Depois a gente pode colocar ele alinhado à direita, né? Então a gente pode colocar um to-end off da image view e colocar uma imagenzinha de pesquisa no começo utilizando o drawable start. Então a gente vai definir aqui um IC search black e vamos mudar o texto de placeholder utilizando a tag do hint. Então a gente vai colocar aqui uma palavra de pesquisa. Então vamos escrever search aqui e colocar ela lá no strings. Vai ser o search. E depois a gente pode definir a cor do texto como branca, utilizando o Android Color White. E também definindo a cor do placeholder, que é o hint. Também utilizando aí a cor branca do Android. Então vamos executar e ver se aparece aí também o nosso Edit Text no aplicativo rodando no final. Então tá lá, a parte de caixa de pesquisa já apareceu também. E agora a gente pode definir a nossa última imagenzinha, que é a do Messenger. Então vamos colocar mais uma image view aqui, com os mesmos conteúdos, né? O wrap content. E aqui embaixo a gente vai definir que ele vai estar alinhado ao final do conteúdo pai. Então vou passar true para ele. Também vou estar alinhado no centro do conteúdo pai. Então vou passar também true para ele. Vou colocar a margem end de 8 dp e um padding start de 8 dp e um padding end de 8 dp também. Depois eu vou colocar a imagem em si utilizando aí o app source compact. E aqui eu vou passar para ele uma imagem que é o drawable chamado de IC image, IC message na verdade. Então apareceu aí o iconezinho, vamos ver se aparece ele dentro do nosso Relative Layout. Então agora a gente está customizando aí o conteúdo da nossa toolbar, tá? Então já está o resultado como a gente espera. A gente vai eventualmente, se quiser colocar eventos de clique, é possível agora. E agora a gente pode colocar todos aqueles outros componentes que tem filho, né? Os componentes que estão embaixo aí da nossa app bar. E também colocar a Recycle View de volta, né? Então vamos colocar a Recycle View de volta primeiro, para a gente visualizar como é que está ficando o nosso app. Então aqui dentro fora da tag do app bar e ainda dentro da tag do Coordinator Layout, eu vou fazer a seguinte alteração. Deixa eu diminuir aqui. Então aqui dentro dessa tag eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um linear layout, utilizando aí o match parent nos dois. E dentro desse linear layout, também que vai estar na orientação vertical, eu vou definir o contexto aqui só para eu conseguir visualizar, usando o Tools. Vou colocar aqui a Activity e vou definir aqui, passar a minha Recycler, que está aqui embaixo, para dentro do meu linear layout. Deixa eu formatar ele aqui. E aqui no meu linear layout, agora eu vou definir algumas propriedades para ele enxergar ela aqui, tá? Então a largura agora, como não estou utilizando mais o constraint layout, eu preciso definir o match parent ou o wrap content. Então eu vou definir ele para ele pegar até o conteúdo pai como um todo. Então se você olhar, já vai aparecer a nossa Recycler de volta. Só que ele ainda está atrás, né, da toolbar. A toolbar está bem na frente e não tem muita animação. Então a gente precisa distribuir melhor
a minha recycler no meu conteúdo. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui, primeiro eu vou definir aqui um fundo branco só para ver se nada vai se perder aqui. Deixa eu colocar aqui um fundo branco, só para eu me identificar onde é que está a parte aí da nossa recycler. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a constraint, a constraint não precisa mais, porque a gente já tem, tá? E a gente vai definir um comportamento para o nosso linear layout, para ele conseguir ficar embaixo da nossa toolbar. Então eu vou definir aqui uma tag chamada de layout behavior. E aqui eu vou definir para ele um valor que já existe dentro dos componentes do Android, né? Das definições de string do Android, que é essa daqui, appbar scrolling view behavior. Fazendo isso, ele vai descer, né, os conteúdos que estão dentro desse linear layout para que ele consiga se comportar na forma de scrolling, tá? Junto com o coordinator layout. Então, fazendo isso, ele desceu e ficou na posição certinha. Então, essa tag aqui do layout behavior é muito interessante quando você vai trabalhar aí com o coordinator layout, né? Você vê que há algumas propriedades já definidas aí do design widget appbar layout. Então, ele vai se comportar junto com o appbar, tá? Quando você define isso aqui, ele automaticamente desce o seu conteúdo e ele volta a funcionar normalmente. Então agora a gente já pode colocar aqui debaixo do nosso relative layout, a gente pode estar colocando aí o tab layout, que é onde a gente vai começar a armazenar os iconezinhos para colocar no nosso conteúdo dinâmico. Por que eu não posso utilizar o Border Navigation ou qualquer outro componente mais propenso à navegação? Porque o Facebook nesse momento utiliza 6, tá? E o Border Navigation também nesse momento só permite 5 componentes. Então a gente não vai conseguir utilizar ele nesse caso em específico, tá? Então aqui, depois da tag da toolbar, a gente vai colocar aí o tab layout. Cadê o tab layout? Não é table layout, é o tab layout. Esse cara aqui, então a gente vai definir igual o appbar, né, utilizando os atributos com os tamanhos já pré-definidos do action bar. E aqui dentro do nosso toolbar, que a gente não vai precisar dessa tag, a gente vai começar a definir como ela vai se comportar também, tá? Então eu vou definir aqui um tema para ela, que é o tema padrão que tem em todas as appbar aqui, que é o Theme Overlay Dark Action. Então eu vou colocar ele no modelo escuro, tá? Então se a gente executar aqui, você vê que ele já colocou ali no preview uma telinha a mais pra gente, né? Essa caixinha a mais aí pra gente começar a manipular ela aqui depois. Então, primeira coisa que eu posso fazer nesse layout aqui em específico. Então vamos lá. Vou definir um ID para ele, para a gente colocar os conteúdos dinâmicos lá no nosso código fonte. Tá? Depois eu vou definir aqui constraint, a gente não vai precisar necessariamente utilizar. A gente pode colocar aqui um tab indicator altura como 0dp para ele não colocar nenhum risco, nenhuma faixinha para a gente. Então a gente pode definir agora no nosso código fonte alguns componentes para depois melhorar aí o design para a gente conseguir visualizar como é que está ficando. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é ir lá na nossa activity, que é a mainActivity.java, e aqui no onCreate a gente pode definir, pegar a referência, né, do nosso tab layout pelo find view by id, que é o top nav, e vamos definir aqui nesse conteúdo como tab layout, vou chamar de tab layout, e vamos adicionar algumas abas para a gente visualizar como está ficando. Então vamos dar um add tab e vou passar aqui o tab layout.newTab. Ele já tem um método para a gente instanciar tabs. Assim que a gente instanciar, a gente já vai definir um íconezinho para ela. Então tem o ícone do feed, tem o ícone do request, tem vários íconezinhos que a gente vai ver também dentro do código fonte, vocês vão encontrar esses ícones. Então usuário, o watch, depois a gente tem o notify e por último a gente tem o botão de more.
Então se eu executar aqui, em tese a gente já vai ver alguns íconezinhos a mais do nosso layout. Então tá lá, nossos íconezinhos já começou a aparecer, só que o ícone, o layout do Facebook, ele não é azul, né? Essa parte aqui ela não é azul, então a gente vai precisar modificar essas partes do tab bar, tá? A gente precisa definir um fundo para esse cara aqui. Então, como a gente também tem que definir uma linha para dividir esse fundo, ao invés de usar o background já passando branco, eu vou criar o meu próprio background, tá? Então eu vou definir uma tag background, passar um drawable, e aqui eu vou definir um drawable chamado de bottom line. E aqui eu vou criar esse drawable lá na nossa parte, na nossa pasta drawable. Tá? A gente vai começar a desenhar aqui o fundo, como a gente vem fazendo na parte de selectors. Se você não viu a parte de selectors, dá uma assistida nesse vídeo que eu coloquei aqui, tem no YouTube também, mas nesse caso específico a gente vai usar o layer list para a gente definir algumas camadas e modificar algumas propriedades do nosso background, porque dessa forma eu vou conseguir remover as linhas de cima, da esquerda e da direita e deixar apenas a linha de baixo. Então a gente vai fazer isso dessa forma. A gente tem que definir uma tag item. Dentro dessa tag eu vou definir que no topo vai ter -2dp para eu sumir, tá? Eu vou esconder basicamente a linha de cima usando essa forma, ou seja, vai pegar a linha e trazer 2dp para cima, logo ela vai desaparecer. Na esquerda eu vou usar -2dp e na direita eu vou usar -2dp também. Se você quiser brincar mais com esses itens, depois do vídeo você pode visualizar como que ele está ficando. E aqui eu vou definir uma tag shape, tá? Dentro da tag shape eu vou atribuir as cores que eu preciso. No caso é a cor branca sólida, lá do nosso pacote do próprio Android. E também eu vou atribuir, né, a linhazinha que está em volta, a largura da linha. Nesse caso vai ser 0.5dp, uma linha bem fininha, e vou colocar a borda dessa linha como o light gray, que é a cor cinza que a gente tinha definido lá no começo dessa série. Então, feito isso, eu já posso definir como background do meu conteúdo já sendo este cara aqui, né? Então, se eu executar, eu já vou conseguir ver um background branco para o nosso top bar aqui do aplicativo do Facebook. Então tá lá, já ficou com a linhazinha fininha, que é o que eu preciso, né? Se eu voltar aqui, você pode até esconder essas propriedades, você vai ver que faz toda a diferença ter essas propriedades aqui. Então se eu apagar essas três propriedades e executar, ela basicamente vai ficar um pouco estranha em relação ao layout. Ele vai ficar um pouquinho com umas bordas aqui, né? É um pouco imperceptível, você tem que dar muito zoom para você visualizar. Talvez na tela que eu estou gravando esse vídeo você não consiga visualizar essas modificações, mas elas existem lá no mínimo detalhe do app. Então tá aqui na nossa top bar já pronta, e agora a gente precisa definir o comportamento para que ele consiga scrollar, né, e fazer aquela animação de esconder o nosso aplicativo, nossa barra de cima, tá? Então como é que a gente faz essas alterações? A gente tem que modificar algumas coisas na toolbar e no app bar, tá? Então, em resumo, se a gente voltar aqui na parte da toolbar, a gente pode definir algumas propriedades, como por exemplo o layout, scroll, flags. A gente pode definir algumas flags, né, alguns indicadores de como ele deve se comportar. Nesse caso eu vou colocar ela para scroll e vou colocar também o enter always, para ele começar a aparecer assim que eu começar a rolar para baixo novamente. Então se eu rolar para cima, você vê que ela some a toolbar e mantém o top bar onde ela deve ficar, e quando eu rolo para baixo ela volta a aparecer. E é esse o comportamento que acontece no app oficial do Facebook nesse momento. Então a gente acaba que finalizando essa parte da animação, tá? Tem bastante parte interessante, a gente consegue escutar eventos de clique agora, tanto de ícone de message quanto de input text, se eventualmente a gente quiser implementar essa feature.
ou o botãozinho da câmerazinha que a gente tem aqui também. Então, em resumo, a gente consegue implementar bastante coisa só brincando aí com a animação, sem criar nenhum tipo de recurso no mar de animação, só utilizando mesmo o que já vem pronto pelo próprio Android, junto com o Coordinator Layout e o app Bar Layout. Esses dois são os caras que fazem a mágica para a gente manipular toolbars dentro do nosso app, tá? E é claro, sem esquecer do Layout Scroll Flags e também aqui do nosso conteúdo, o Layout Behavior, né? Como que o layout deve se comportar em relação ao conteúdo que está ali em cima, né, do app, no caso que seria o app bar, que também está dentro do Coordinator Layout. Então põe em prática esses passos que eu acabei de mostrar, faça com calma, faça, refaça, faça as alterações para você ver os comportamentos e começar a entender como funciona a parte do Coordinator Layout. Ele é um componente bem extenso, bem complexo, tá? Tem bastante coisa que dá para aprender a mexer com ele. E a gente vai explorar isso daqui mais para frente. Mas em resumo do nosso app do Newsfeed do Facebook, a gente por hora termina essa parte mais complexa e a gente vai no próximo vídeo modificar a parte do nome de usuário, né, do ícone do usuário, que eu acho que ainda pode ficar um pouquinho melhor, com caso ícones redondos. E outras coisas mais, alguns ajustes melhores, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica nesse botão e ative as notificações para que o YouTube te avise sobre outros vídeos e tutoriais sobre mobile e também sobre essa série aí do Newsfeed do Facebook, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, por exemplo, porque ele pode ajudar outras pessoas também no universo Android, tá bom? Alguns links também estão na descrição de materiais mais avançados, mais complexos, e você pode conferir eles lá também. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.